Welcome. This is the Free Market Roadshow, probably the largest annual series of public conferences on economics, organized by the Austrian Economic Center in cooperation with select institutes, universities and think tanks. The Free Market Roadshow tours all over Europe. Olá, muito boa tarde a todos. Sejam então muito bem-vindos à primeira edição do Free Market Roadshow em Portugal. O Free Market Roadshow é um evento europeu que já decorre há alguns anos, organizado pela Austrian Economic Center, e pela primeira vez iremos realizá-lo aqui em Portugal com a colaboração do Instituto Mais Liberdade. Thank you very much to our friends who are organizing this. Vamos começar este evento com uma ilustre convidada, a Glória Alvarez, que dispensa qualquer tipo de apresentações, uma cientista política baseada na Guatemala. Vamos então, ela vai-nos falar um bocadinho sobre os impactos da regulação, sobre aquilo, os benefícios e os problemas que temos com a regulação estatal, e depois do discurso dela iremos falar um bocadinho sobre uma parte muito específica da regulação, que é a regulação no acesso a profissões, e vamos já apresentar os nossos convidados para essa discussão. Glória Alvarez. Regulations. A fantastic idea that sounds fair and just for most of the people because they believe that market flaws should be controlled, of course, by the government, who is always in our best interest. Without government regulations, most people believe that the rich will get richer while the poor will get poorer. So in order to dissolve economic inequality, we need regulations. Now, it turns out that recently, most of the people advocating for regulations, either in the United States, Europe, or Latin America, now agree upon the fact that regulations do not end poverty. They are only effective in at least dissipating inequality. And dissipating inequality means making people more equally poor rather than letting people get richer. So, although it sounds like a great idea, regulations have been implemented time after time, and their results turn out to be not as good as expected. Turns out that when regulations are implemented, they distort markets and they create oligarchies, elites who get protected due to these regulations until the point where they don't compete equally, harming others into entering the market. Now, before we go to that, let's understand and remember what Ludwig von Mises said about prices. Prices work like the lights on a street, red, yellow, and green. And these signals, in order to work properly, need to float freely from one end of the society to the other end, from the offer to the demand. In the moment that prices are regulated or controlled, the signal system gets absolutely distorted, and we have no longer a true reference of what is the amount of money that people are willing to pay for a product. Every time that legislators try to mess up the price system, they create a scarcity because they decide by a law or a decree that some product needs to be under its productive line in order to be sold or acquired, and this inevitably creates a scarcity. The same happens with regulations. It is originally a form of protecting the weak against the strong in a market, but in reality, it ends up harming the weak and
privileging the people who get a benefit in the short term for this regulation. So in order to understand what happens in regulations when they are actually implemented, let's talk about the 7 principles of sound economic policy by Lawrence Reed from the Foundation of Economic Education, and how he explains that every regulation violates these principles of sound economic policy, ending up in inevitable disaster. So the first principle is that free people are not equal and equal people are not free. In order for people to thrive as free individuals, inequality must be accepted. Inequality of talents, inequality of interests, inequality of opportunities. It is because we are unequal that we can benefit from trading with each other, and therefore, through the market, with peace and non-violence, try to make our lives better, getting in the market the things that we cannot do by ourselves because we don't have the talents in order to produce all the goods and services that makes our lives better. Now, regulations try to equalize everybody's opportunities in the market, but unfortunately, the result ends up being that just a group of people gets benefited from a small amount of time, whereas the majority of the people get harmed by these regulations. Look, for example, at the regulations that prohibit Latin Americans from trading with the European Union. Regulations in the European Union to wine, cheese, fruits, and vegetables end up producing certain oligarchies inside the European Union trade agreement, and they do not compete effectively with other parts of the world. At the same time, it harms the possibility of producers of fruits and vegetables in Latin America and Africa who could trade, benefiting the European consumer with better products that could be cheaper, but because of regulations, you are stuck with only one kind of product, all in the name of protecting the national industry. In this way, people get equalized with a very mediocre offer of some product, while in the long run, they get harmed by the opportunity cost of not getting other products that could be better and cheaper for them. So principle number 2 is what belongs to you, you tend to take care of. What belongs to no one or everyone tends to fall into disrepair. Regulations are implemented under the idea that this is all for the national good. And national good sounds like it's going to benefit everybody. But in reality, it doesn't benefit the national consumer, who could then have the freedom to choose from different products from around the world with the ones that benefit them and are better for the amount of money that they're willing to pay. So instead of empowering the national consumer, regulations end up taking that power away from that consumer. The third principle that crushes with regulations is that sound policy requires that we consider long-run effects and all of the people, not simply short-run effects and a few people. Like Ronald Reagan used to say, there is nothing more permanent than a temporary government regulation. It turns out that most economists understand that regulations are harmful for the economy in the long run because they only benefit a certain sector of the society in expense of the rest of the society. But once a regulation is implemented, it is very difficult to take it out. Look, for example, at the regulations of the FDA, and during the pandemic, how these regulations had to be violated in order to get the vaccine to more people, and how innovations and the fact that people should be free to make the decisions on how they can
or they want to acquire certain health products or health alternatives for their immune system gets absolutely distorted by the fact that regulations stop them from getting to certain treatments. The principle number 4 is that if you encourage something, you get more of it. If you discourage something, you get less of it. What regulations encourage is less free market, less competitiveness, and in the long run, what ends up happening with regulations is that you have stagnation, you have less innovation, you have less products available for more people in the market. And then, coincidentally, you get monopolies. Because regulations protect certain industries from the laws of the market, then you have a certain group of people who are benefiting from that. Look, for example, what happened with the cases of Uber or Airbnb in countries where the taxi mafia or the hotel mafia didn't want to liberate the market in order to make these apps available to the consumer. Well, what ended up happening is that you get these monopolies and these industries regulated and protected by the government, completely secured and absolutely impenetrable from the forces of the market, until the point where consumers have no choice. They can protest or they can ask for the governments to take out those regulations, but in some countries, these apps are still restricted. So instead of regulations making the little guy more effective, what ends up happening is that it gives more power to the big guys, to the old monopolies, and making life difficult for innovation and new technologies to get to the people who are in more need of it. The principle number 5 that regulations hamper is that nobody spends somebody else's money as carefully as he spends his own. When there are no regulations in place, people are forced to make market decisions with the money that they have. With regulations in place, there are taxpayers' money that is going to benefit some industries at the expense of those consumers. And when this happens, you distort the incentives of doing the right thing, the productive thing with the money that you are getting. The 6th principle that regulations hamper with is that government has nothing to give anybody except what it first takes from somebody. And a government that is big enough to give you everything you want is big enough to take away everything you've got. Understanding regulations as opportunity cost is crucial. We have to remember Bastiat and what he said in the seen and the not seen. People praise regulations because they think they are saving certain market groups. What they are not seeing is the opportunity cost that are getting missed and are getting lost because of those regulations in place. Most of the companies that people think are too big to fail, such as banks, Tesla, Monsanto, Amazon, Facebook, unfortunately have a lobby that is asking for certain regulations that protect them from true free market economies. So it turns out that when people are complaining about companies being too big to fail, what they should also be complaining about is these companies getting certain privileges under regulations that make them too big to fail, precisely because they are outside of the market forces. The 7th principle is that liberty makes all the difference in the world. When there is liberty, there is no such thing as a long-term monopoly, because anybody at some point in the world can come and make competition out of it. That is exactly the same logic
that makes some people ask for regulations. So in one end, people do understand that when there is competition, there is also the threat that someone can take your market share away from you and be more efficient into supplying some product or service better than you do. Now, that is what we should be praising if we really want the little guy having some opportunity in the market. But at the same time, the people that understand that someone can come and make a competition for them, they are the same ones that are asking for regulations, protecting themselves not from the big guys, but actually from the little guys, from the entrepreneurs that can come in the future and make their lives miserable, but by making competition of their own product. So if we think about it, regulations are the excuse of the people who want to be too big to fail, and they are asking for governments to please protect them from the markets that are more equal and more fair to everybody, because free markets allow opportunity for everybody to come and compete and innovate, equally treating everybody under the law. I am Gloria Alvarez, and this is for the Free Market Roadshow. Muito obrigado, Glória, diretamente da cidade do México. Vamos passar então à nossa discussão e para termos essa discussão vamos ter aqui Pedro Martins, o ex-secretário de Estado do Trabalho, atualmente professor na Queen's Mary University, e também Pedro Santa Clara, fundador do Instituto Mais Liberdade, 42 Lisboa, diretor executivo do Shaken Not Stirred e mais uma série de projetos onde ele está também envolvido, um dos maiores empreendedores sociais do país. Vamos então falar na regulação no acesso ao mercado de trabalho. Precisamos ou não? Onde é que precisamos da regulação no acesso ao mercado de trabalho? É bastante difícil não defender que para certas profissões devam existir regulações no acesso ao mercado de trabalho. Deve existir algum tipo de certificação. Muitas pessoas não se sentiriam confortáveis se fossem o médico sem ter a certeza que esse médico tem algum tipo de certificação para exercer a sua profissão. Claro que isto aplica-se a algumas profissões, como o caso da profissão do médico, mas não se aplicaria a outras. As pessoas estão perfeitamente confortáveis a usufruir de outro tipo de serviços sem ter esse tipo de garantia que essas certificações existem. Portanto, um bocadinho da discussão que temos de ter aqui é que critérios é que devemos seguir para que essa certificação seja exigível, até que nível é que essa certificação deve ser exigida e, acima de tudo, quem é que a deve prestar. E aqui temos dois assuntos completamente separados. A certificação deve ser exigível e aqui é exigível quando? Quando existe uma exposição ao público dessa profissão, ou seja, qualquer pessoa precise de aceder a esse tipo de serviços e sendo impossível para todas as pessoas fazerem a respectiva due diligence para perceberem se o profissional ao qual se estão a dirigir tem essa certificação, está preparado para isso, mas também que a falta dessa certificação possa resultar em consequências mais graves. No caso do médico, parece mais ou menos claro que não só é um serviço que está aberto ao público e aberto a um conjunto de pessoas que certamente não teriam capacidade de garantir que essa pessoa é certificada, mas também as consequências de aceder a um profissional de saúde que não tenha as qualificações devidas podem ser bastante graves. O mesmo não se aplicaria, por exemplo, a um programador informático ou a outro tipo de profissional em que certamente não só
quem o contrata normalmente tem a capacidade de tentar testar se ele tem os conhecimentos para prestar esse tipo de serviço, como depois as consequências, apesar de tudo, podem ser graves, mas não são as mesmas de alguém que recorre a um médico para uma cirurgia ou algum tratamento desse tipo. E depois temos uma outra questão que eu lançava também aos convidados, que era a questão de quem é que presta este tipo de certificação. Será que precisamos de uma ordem quando temos cursos que certificam esses profissionais e que são cursos que são aprovados por entidades governamentais? Portanto, porque é que alguém com um curso de economia ou engenharia, cursos que de si já estão certificados, precisa ainda, em cima disso, de uma qualquer pertença a uma ordem ou uma qualquer certificação de uma ordem profissional para exercer a sua profissão? Não estaremos já no âmbito de uma dupla certificação, de uma camada adicional de burocracia para simplesmente exercer uma profissão para a qual é discutível sequer se essa certificação é extraordinariamente exigível para começar. Vou lançar então a discussão aos nossos convidados, começar então por Pedro Martins, ex-secretário de Estado do Emprego e atualmente professor na Queen's Mary University. Pedro. Muito obrigado, Carlos, pelo convite. Tenho muito gosto em participar neste debate. Eu acho que este tema que estamos aqui a discutir é muito importante e tem tido desenvolvimentos importantes também ao nível das novas tecnologias, que acho que criam aqui um contexto diferente em relação ao mercado de trabalho, em particular à regulação das profissões, e um contexto que pede uma nova abordagem a esta temática. Por isso, estarmos aqui a discutir estas questões acho que é extremamente oportuno. Só a título de enquadramento, eu diria que, por exemplo, em termos da literatura económica sobre estas matérias, isto é muito enquadrado em termos de uma tensão entre, por um lado, a questão da liberdade de acesso à profissão, que em Portugal e em muitos outros países até está consagrada em termos constitucionais. O artigo 47 da Constituição indica muito claramente o direito a esta liberdade de acesso à profissão. E, por outro lado, alguma assimetria de informação entre os profissionais, os responsáveis, aqueles que exercem as profissões, e aqueles que utilizam esses mesmos serviços. E em alguns casos, como mencionaste, poderá haver aqui alguma dificuldade em termos de perceber melhor qual é efetivamente a qualidade do serviço que é proporcionado por esses profissionais. Portanto, é essa, penso eu, a grande motivação que tem sido apresentada para se desenvolver a regulação do acesso e do exercício de um conjunto alargado de profissões no mercado de trabalho. E a título de exemplo, as estimativas apontam para que 20% a 25% dos trabalhadores na União Europeia exercem profissões que estão sujeitas à regulação. Portanto, estamos a falar de uma realidade bastante expressiva no contexto europeu, mas aliás também no contexto dos Estados Unidos, que tem um mercado em geral muito mais flexível a vários níveis, mas que também têm aqui algumas questões importantes ao nível da regulação das profissões. Agora, como também indicaste, uma questão que surge é que este propósito inicial de regulação das profissões para assegurar que os serviços prestados têm os níveis de qualidade desejáveis, esta questão facilmente resvala para uma perspectiva de restrição ao acesso à profissão, com objetivos de promoção dos interesses, nomeadamente económicos, daqueles que já estão na própria profissão. Portanto, criando aqui uma segmentação do mercado de trabalho que é obviamente muito indesejável e que colide frontalmente com os objetivos constitucionais de liberdade de acesso às profissões.
Portanto, eu diria que, em termos das tuas perguntas, um aspecto muito importante é precisamente perceber quais são as diferenças entre as profissões ao nível desta questão da assimetria de informação. E penso que é aqui que realmente as inovações tecnológicas que temos conhecido nos últimos anos, através desde já da internet, mas também agora mais recentemente com a inteligência artificial e sobretudo com a emergência e o crescimento do trabalho remoto, criam aqui um novo enquadramento com uma predisposição muito mais forte para a evolução em direção a modelos com uma regulação diferente. E nomeadamente com uma progressão de um modelo baseado numa regulação à volta do licenciamento, portanto, exigir junto dos profissionais uma autorização da parte de uma outra entidade para o exercício dessa mesma profissão, para um novo modelo baseado não tanto no licenciamento, mas sobretudo na certificação e na acreditação. Penso que é importante ter presente a diferença entre estes 2 ou 3 formatos de regulação, nomeadamente o licenciamento muito mais restritivo e o modelo baseado na certificação ou na acreditação, em que aqueles que entendam ter este certificado ou ter outro documento emitido por uma entidade que acompanha o setor poderão fazê-lo, mas isso não é uma condição necessária para o acesso e o exercício da profissão. E depois criamos aqui mecanismos de mercado que podem levar à diferenciação e à devida valorização desses mesmos certificados, em oposição a um regime muito mais restritivo, em que só aqueles que têm o documento é que podem efetivamente exercer a profissão. Com este novo enquadramento, com o trabalho remoto, nomeadamente, penso que aqueles países que conseguirem evoluir no sentido de uma maior predominância do modelo da certificação, em contraposição ao modelo do licenciamento, estarão em condições de aproveitar estas novas oportunidades de uma forma muito mais positiva, levando assim a vantagens muito grandes em termos de crescimento económico, crescimento dos níveis de emprego e crescimento das próprias remunerações. Portanto, agora penso que se coloca este desafio em termos das políticas públicas dos diferentes países, em particular em Portugal, de repensar a regulação das profissões no sentido da maior utilização dos modelos de certificação, no sentido de favorecimento da emergência de novos modelos de organização dos próprios profissionais, por exemplo, com condições mais favoráveis para as chamadas sociedades multidisciplinares, em que temos advogados a trabalhar conjuntamente com gestores, com contabilistas, com economistas, e não numa lógica que ainda predomina, de acordo com os estatutos de várias ordens, em que, por exemplo, estas sociedades multidisciplinares estão sujeitas a grandes limitações. Penso que se queremos realmente aproveitar estas novas oportunidades, temos que evoluir para um modelo baseado muito mais em certificação do que em licenciamento, como infelizmente ainda é o caso. Muito obrigado, Pedro, muito obrigado por essa introdução. Agora vamos dar a voz ao Pedro Santa Clara, que tem uma característica muito especial, como eu disse no princípio, é um dos principais empreendedores sociais deste país, muito focado na parte da educação e que já esteve envolvido tanto em projetos de educação formal, de onde saem profissionais certificados, como agora tem um projeto extraordinariamente interessante de uma certa certificação informal, digamos assim, ou pelo menos que não atribui grau, mas numa área onde efetivamente o país precisa de muitos profissionais, que é a área da programação, e tanto quanto sei, 42 Lisboa aceita pessoas com vários níveis de escolaridade, portanto aceita estudantes universitários, mas também pessoas que não tenham curso universitário, e todos vão sair da escola, ou se espera que saiam, com a mesma formação, que não, ao que sei, não dá grau, não entrarão em nenhuma ordem, mas certamente serão muito úteis às empresas que os vierem a empregar. Pedro,
vou-te deixar então para apresentar um bocadinho também esse projeto que tens e ouvir então a tua opinião sobre esta necessidade das certificações profissionais por parte de ordens ou outras organizações profissionais. Pedro. Obrigado, Carlos, e obrigado pelo convite. Este é um tema que me é caro e deixa-me até começar por uma anedota pessoal que tem a ver com tudo isto. Eu doutorei-me no INSEAD, depois fui professor na Universidade da Califórnia em Los Angeles durante 12 anos e depois voltei para a Nova. E quando voltei, tive que ter o meu doutoramento reconhecido em Portugal por um júri que teve que avaliar a minha tese e dizer se era admissível como qualificação para eu poder ser professor. E isto é particularmente ridículo, primeiro porque o INSEAD é a escola número 1 do ranking do Financial Times em Economia e Gestão, e porque eu já era professor catedrático em UCLA antes de vir. E portanto, quer dizer, tudo isto aconteceu com grande simpatia, mas é absolutamente ridículo que haja um júri de professores portugueses a priori menos qualificados do que eu a ter que me dar um carimbo de acesso à profissão em Portugal. E eu acho que isto tem um custo muito grande, que é um custo invisível, porque quando o governo regula mercados e firmas, o custo disso não aparece no orçamento do Estado. Mas existe um custo grande que, por um lado, é suportado pelos consumidores dos produtos das empresas que sofrem estas restrições, mas, sobretudo, por todos os potenciais trabalhadores nessa profissão que não têm acesso e, portanto, ficam no desemprego. E há inúmeros estudos que mostram isto em todo o tipo de profissões. Por exemplo, é engraçado, a Alemanha fez uma grande onda de desregulação de profissões no princípio do princípio deste século, e descobriram que num espaço de 5 anos o número de novos profissionais nessas profissões desreguladas dobrou. Mas toda a gente tem imediata noção de que se nós permitirmos que os supermercados vendam medicamentos, temos um aumento muito grande da concorrência, vamos ter menos preços mais baixos e, em última análise, estou convencido que vai haver muito mais procura para farmacêuticos, porque vai haver muito mais empresas envolvidas no comércio deste tipo de produtos. Portanto, o ponto, sobretudo, que eu queria deixar muito claro é este, que a regulação é uma atividade com um custo potencialmente muito grande, mas muito difícil de medir, é aqui um custo invisível de atividades económicas que poderiam acontecer, mas não acontecem. E, portanto, por definição, quase impossível de medir, mas temos claramente a noção de que esse custo pode ser muito grande. O exemplo que tu deste e se houvesse uma ordem para engenheiros de software e o caso da 42, porque é que nós não procuramos ter aqui uma acreditação oficial, é extraordinariamente importante e mostra os limites desta abordagem. De resto, quer dizer, eu sou professor de Economia originalmente, e teoricamente em Portugal não posso escrever um artigo no jornal e assinar como economista. Digo teoricamente porque eu vou continuar a fazê-lo e estou à espera que alguém algum dia me venha aprender, mas acho isto só absurdo e tonto que nós aceitemos viver numa sociedade assim. Indo para a 42, acho que, primeiro, programadores é talvez a profissão em que precisamos desesperadamente de mais profissionais e, portanto, se de repente puséssemos aqui requisitos regulatórios muito grandes para entrar nessa profissão, seríamos incapazes de atrair estrangeiros para o nosso país e estávamos a dar um tiro nos pés.
como estamos a fazer certamente em áreas que vão desde a medicina, à engenharia, à arquitetura, etc. De facto, nós vemos que, por exemplo, empresas como a Google e a Amazon recentemente deixaram de exigir um curso universitário para quem recrutam, porque finalmente descobriram que há imensa gente muito qualificada como programador que não teve na universidade, mas que eles querem recrutar porque são técnicos muito competentes. E eu acho que esta última ideia é todo o potencial do mercado a trabalhar. Nós na 42 temos uma escola diferente. Uma escola tem o seu próprio processo de admissão, que passa por testes online, passa por um bootcamp de um mês, em que os alunos, muito intensivo, em que os alunos experimentam o funcionamento da escola, e depois é uma escola em que não há aulas, em que se aprende presencialmente com base numa sucessão de desafios e colaboração entre os pares. Uma escola que hoje em dia tem 12 mil alunos pelo mundo, que tem sido um sucesso extraordinário, aparece em vários rankings como uma das melhores escolas de programação do mundo, mas que não quer ser acreditada em país nenhum. E aqui voltamos um bocadinho ao exemplo do INSEAD, em que eu estudei, que não é, nem nunca foi uma escola reconhecida em França. Existe em Fontainebleau, o mercado reconhece os profissionais que saem dessa escola e isso basta. Na 42 temos exatamente a mesma ideia. Acreditamos que estamos a produzir pessoas extraordinariamente bem preparadas para trabalhar nas empresas, que as empresas reconhecem isto e desde logo esta escola, que é gratuita para os alunos, foi financiada por uma série de mecenas que apostaram neste modelo de educação e, portanto, a priori reconhecem o valor da escola. Mas se nós quiséssemos ser reconhecidos como uma licenciatura ou um mestrado, tínhamos que entrar no processo da agência de acreditação, que é a A3ES, que vai olhar para coisas como o número de horas de aulas por semana, o número de professores por aluno, e das duas uma, ou tínhamos que fazer aqui um sacrifício muito grande do nosso modelo pedagógico para encaixar nas regras do regulador, ou fazemos como estamos a fazer, que é vamos ignorar isso e fazer o nosso trabalho, esquecendo qualquer validade de querer ser uma licenciatura ou não, até porque, sinceramente, acho que progressivamente as empresas vão olhar cada vez menos para isso, porque elas próprias dispõem de tecnologia, de plataformas de recrutamento que são capazes de fazer o assessment das reais qualificações das pessoas e precisam cada vez menos do carimbo de certificação das universidades ou outras entidades, ou ordens, ou seja o que for. Portanto, eu acho que este é um tema muito importante, com custos elevados para a sociedade e em que corremos o risco sério de estarmos a ficar para trás, a diminuir a nossa capacidade de inovação, porque usamos critérios obsoletos, quase das guildas profissionais do século medievais, e esquecendo que tudo isso é posto em causa quando há uma revolução tecnológica, quando as pessoas têm que aprender ao longo da vida, quando as empresas têm novas necessidades de recrutamento. Portanto, estamos, de certa maneira, a ter uma discussão de há 500 anos, que está razoavelmente ultrapassada e em que há muitas alternativas a estas regulações e acreditações. Basta pensar, por exemplo, em seguros de responsabilidade profissional, que se um hospital tiver que pagar um seguro pela atividade dos seus médicos e se a seguradora vai avaliar a competência dos médicos para fazer o pricing do seguro, inevitavelmente o hospital vai ser conduzido a só contratar bons profissionais. Portanto, há muitas alternativas a estas organizações que tendem a ser
vetustas, mas com um custo real para a nossa economia e para a nossa capacidade de inovação. Sim, acho que um dos pontos que levantaram aqui, talvez seja até o mais importante, é que cada vez mais estas organizações se comportam mais como... cada vez mais o objetivo de restringir a concorrência se torna mais transparente em relação ao objetivo de serem uma espécie de garantia de qualidade. E aqui lembro-me de vários exemplos recentes, até mais ou menos conhecidos, quando houve a legalização da Uber em Portugal. Uma das concessões que foi dada foi que os condutores desse tipo de serviços tivessem que passar por um curso e ser certificados e o que quer que seja. E hoje em dia, honestamente, quem anda de Uber e fala com os motoristas sabe que eles são exatamente os mesmos que estavam antes, que até concordam com isso, porque é uma forma de impedir que tenham mais concorrentes e que aquele curso que fazem não serve para absolutamente nada, não aprendem nada ali, é só... E na altura foi muito dito pelas associações de taxistas, nós tivemos uma série de obstáculos para entrar nesta profissão, porque é que eles não devem ter, porque é que qualquer pessoa deve poder conduzir um automóvel. E a verdade é que isso mudou, porque antes tínhamos um conjunto de pessoas que ficavam desempregadas e tinham um carro e durante aquele período entre um emprego e outro podiam ter ali aquele tipo de trabalho para ir ganhando a vida, não é? Até encontrarem outro emprego, que agora já não podem fazer isso, não porque sejam melhores a conduzir depois de fazer aquele curso, mas porque foi imposta aquela restrição que tanto agradou a taxistas como agradou aos atuais condutores de Uber, que foi uma forma de restringir a concorrência. A mesma coisa com a Ordem dos Médicos. A forma como a Ordem dos Médicos, por exemplo, se vai opondo ao alargamento do número de vagas para entrar em cursos de medicina. A forma como vão se opondo, por exemplo, ao novo curso de medicina que foi agora inaugurado na Católica. Os argumentos raramente são de qualidade nessa formação. São sempre no sentido, se calhar já temos médicos a mais, se calhar depois não conseguem aceder à especialidade, se calhar tem isto. Já é mais de uma questão mesmo de restrição de acesso à profissão. E aqui tem que trazer o último exemplo, para mim é o mais claro, que é o exemplo dos treinadores de futebol. Pode parecer um exemplo mais humorístico do que outra coisa, mas a verdade é que passamos anos em que tivemos grandes treinadores de futebol que não fizeram aquele curso, que até acredito que ensine muita coisa, principalmente a quem não percebe nada de futebol, e eu certamente, se fosse para treinador de futebol, aquele curso dar-me-ia imenso jeito. Agora temos pessoas que jogaram futebol durante muito tempo, que demonstraram saber treinar equipas de futebol em escalões inferiores e de repente não podem ser treinadores de futebol em escalões superiores apenas porque não têm um papelinho qualquer que lhes seria dado por treinadores menos qualificados do que eles ou com com características menos apropriadas. Parece-me claramente uma questão ridícula. Nós olhamos para a Associação Nacional de Treinadores de Futebol, aquelas pessoas que dizem que o treinador campeão nacional não é suficientemente qualificado para treinar uma equipa profissional, e aquilo é apenas ridículo. E é apenas ridículo porque quando vemos aquilo, não presenciamos nenhum tipo de assimetria de informação. Toda a gente sabe que o Rubem Amorim, os jogadores sabem, portanto, os jogadores que podiam ser os primeiros prejudicados se houvesse ali algum problema, eles sabem que ele não é qualificado. Os adeptos sabem que ele não é qualificado, que não tenha aquele curso. Os dirigentes sabem que ele não tem aquele curso. A assimetria de informação, zero, não existe neste caso. As consequências, o pior que podia acontecer ao Sporting era não ganhar o campeonato, algo que não aconteceu, portanto as consequências até nem são particularmente graves, que o Sporting até não está particularmente habituado a ganhar muitos campeonatos, portanto não havia consequências muito graves, não existia assimetria de informação, portanto aquele obstáculo adicional pelo qual a Associação Nacional de Treinadores tanto lutou, acho que ainda tem um caso nos tribunais desportivos contra o Rubem
Mourinho, é o caso mais evidente de restrição da concorrência. E esta restrição de concorrência vai para além do mercado nacional. Porque nós hoje temos um mercado único europeu em que se transaciona de forma livre bens, mas em que a transação de serviços tem claros obstáculos devido precisamente a este tipo de qualificações, devido precisamente a este tipo de certificações que são exigidas. Eu não conheço a lei em detalhe, mas há casos de, sei lá, nós podemos comprar um produto que tenha sido produzido ou desenhado por engenheiros romenos, mas não podemos contratar esses engenheiros romenos sem antes passarem por um processo de certificação. Tenho certeza que o Pedro Martins sabe um bocadinho mais disto, mas é cada vez mais transparente isto, este tipo de exigências, mais como uma forma de limitar a concorrência do que propriamente uma forma de aumentar a qualidade dos serviços prestados? Eu acho que este ponto é extremamente importante, porque efetivamente com estas novas tecnologias passa a ser cada vez mais possível produzir um serviço num país com um enquadramento mais flexível em termos da regulação das profissões e vendê-lo em outros países. Portanto, aqueles países que continuarem a manter um enquadramento mais restritivo, sujeitando o acesso e o exercício das profissões de um conjunto de requisitos desproporcionados, vão inevitavelmente ficar para trás. Poderão daqui resultar no curto prazo algumas vantagens para aqueles que já entraram na profissão, no sentido de ter níveis de rendimento mais elevados, porque conseguem cobrar, pelo menos no mercado nacional, na medida em que não haja uma concorrência ainda muito grande, preços mais elevados, mas obviamente os níveis de emprego vão ser prejudicados. E aliás também, no sentido contrário desta ideia da assimetria de informação, há até alguns estudos que indicam que a própria qualidade dos serviços não é de forma alguma beneficiada com estas restrições e eventualmente até é prejudicada, possivelmente pela vertente da falta de concorrência que leva ao menor desenvolvimento de soluções mais inovadoras, fazendo com que a qualidade dos serviços, ao contrário dos argumentos da assimetria de informação, acabem por ser prejudicadas. Portanto, acho que realmente está-se aqui a criar talvez uma situação em que alguns países vão perceber este enquadramento, vão ter capacidade de reagir neste novo contexto, vão modernizar o acesso às profissões e vão retirar daqui vantagens muito apreciáveis, e outros vão ficar, se calhar, mais presos a interesses específicos, que obviamente em termos de economia política, digamos assim, podem ser muito relevantes, e este é um processo que não podemos ignorar. Se queremos realmente implementar mudanças palpáveis, temos que ter em conta os constrangimentos de cariz políticos, não é? Portanto, estamos a falar de interesses muito, muito específicos, bem organizados, por vezes estruturados à volta das ordens profissionais, e nessa medida podem constituir-se em grupos de oposição a esta modernização que acabam por inviabilizar reformas no sentido desejável. E é daqui também, se calhar, que resultam alguns compromissos, nomeadamente esta questão da formação, como por exemplo no caso dos condutores do Uber. É uma formação enfim, que estabelece ali algumas restrições, estabelece alguma diferenciação, ajuda a introduzir processos de transição, mas sendo uma formação que é dada neste contexto particular, não estarão reunidas as condições para que seja uma formação mais útil e que contribua de uma forma mais forte para o reforço da produtividade desses mesmos trabalhadores, não é? Isto em oposição a uma formação enfim, que esteja sujeita às regras do mercado, em que haja uma procura mais genuína, no sentido de aumentar efetivamente a produtividade e não apenas preencher um dos requisitos para o acesso à formação, não é? Portanto, o contexto em que a formação é proporcionada pode ter um impacto enorme em termos da qualidade dessa mesma formação e infelizmente vemos aqui muitos casos em que a formação aparece ligada ao preenchimento de requisitos e não propriamente no sentido de uma necessidade endógena por parte das organizações de investir nessa mesma formação. Portanto, eu acho que este ponto é extremamente importante, com a internet, a inteligência artificial, a possibilidade dos utilizadores dos serviços indicarem, enfim,
o seu grau de satisfação com esses mesmos serviços, em termos de portais online, não é? Criando aqui uma massa enorme de informação que depois pode ser processada e analisada de maneira transparente, de forma a que utilizadores futuros possam também já saber que tipo de perfil é que cada utilizador ou cada profissional tem. Isto cria aqui uma oportunidade fantástica em termos de ultrapassar quaisquer resquícios da simetria de informação que ainda existam. E eu gostaria muito de ver as ordens profissionais a investir mais nesta área. Portanto, criações de portais em que estão listados os diferentes profissionais do setor, num quadro de um regime de licenciamento ou, desejavelmente, de certificação, em que os utilizadores dos serviços proporcionam informação sobre esses profissionais, criando aqui mecanismos de melhor conhecimento do valor acrescentado que eles podem trazer às empresas e às pessoas em geral. Portanto, um sistema baseado na certificação também cria incentivos para que estas entidades intermediárias, digamos assim, possam fazer um trabalho mais produtivo, mais construtivo, não é? Pelo outro lado, temos um sistema muito baseado no licenciamento. Instituições como algumas ordens profissionais não estarão a enfrentar incentivos muito fortes para inovarem, para estarem mais sujeitas aos mecanismos de mercado, que em última análise vão ser aqueles que vão fazer maior diferença. Portanto, por um lado, acho que aqui há oportunidades fantásticas para modernizar o setor. Por outro lado, tenho receio que alguns países fiquem ainda mais para trás nesta área, o que pode ter consequências muito negativas no futuro. Eu confesso que uma das... Sim, força Pedro, desculpa. Não, ia só acrescentar, porque eu acho que estamos aqui, só para reforçar a ideia, que eu acho que estamos mesmo a discutir temas do passado que ignoram concorrência internacional e inovação tecnológica. Nós não vivemos em autarcia e temos, exatamente como o Pedro dizia, uma revolução tecnológica em curso. E quando, imagina, nós temos dois arquitetos que ganharam o prémio Pritzker. Quando o Cisa Vieira faz um projeto na China e fala-os por todo o mundo, é óbvio que não está a cumprir as regulações locais. Aquilo que ele vai encontrar é um arquiteto chinês qualquer que lhe vai assinar um projeto que está inscrito na ordem, ou seja o que for, ou quando um grande arquiteto internacional faz um projeto aqui, vai fazer o mesmo. Portanto, desculpem, mas na verdade é tudo treta. E quando queremos dar formação aos condutores da Waze, da Uber, desculpem lá, os condutores da Uber andam todos com o Waze. Eu próprio sou capaz de conduzir um táxi em Londres sem ter que fazer o exame célebre dos taxistas londrinos. E o Pedro estava a dar um ponto muito importante, que é: existem uma série de mecanismos alternativos a este tipo de certificação, que é os ratings dos utilizadores do Airbnb ou da Uber, ou seja o que for. É uma informação muito mais sólida do que qualquer diploma dado por uma instituição de acreditação. Como eu digo, os seguros de responsabilidade profissional vão ter um preço que varia com a qualidade do profissional e, portanto, até pode haver assimetria de informação entre o profissional e o cliente, mas se a seguradora faz um preço de acordo com a avaliação do profissional, serve de monitor, presta este serviço de monitorização indiretamente. E reforçando ainda mais isto, quer dizer, nós hoje em dia já temos robôs que podem escrever contratos. Como é que é? Também têm que ser licenciados em Direito e estar inscritos na ordem dos advogados. Portanto, Carlos, nós em tempos falámos, eu estou a sair desta conversa com uma vontade muito grande e se calhar desafio-vos aos dois. Inscrevemos os três na ordem dos economistas, candidatamos à direção com o objetivo único de liquidar a ordem. O que é que vos parece? Vamos a isso. Não sei se o Pedro Martins já está inscrito. Eu tenho que confessar que... até sou capaz de me inscrever numa ordem profissional.
Bem, eu confesso que com ordens de economistas irrita-me particularmente, porque sendo economistas, ainda para mais certificados duplamente pela ordem dos economistas, devem perceber melhor do que ninguém os efeitos que a restrição no acesso ao mercado de trabalho tem, não é? Na ordem dos médicos e dos engenheiros e não sei o quê, eu até entendo, entendo porque obviamente não tenho informação que lhes permite perceber este tipo de dinâmicas. Mas haver uma ordem dos economistas acho que é particularmente contraditório. Eu tenho lá muitos amigos na atual direção e onde estão, e às vezes meio a brincar, mas só meio a brincar, digo-lhes que a ordem dos economistas segue um processo das máfias. O que é que as máfias faziam? As máfias iam aos negócios, não é? Partiam aquilo tudo e depois iam lá vender serviços de segurança. E aquilo que as ordens fazem é exatamente exigir uma certificação que é inútil, como as máfias exigiam os serviços de segurança que seriam inúteis, não fossem as próprias máfias a ameaça à segurança daqueles negócios. E no caso da ordem dos economistas é a mesma coisa, eles exigem que se tenha que estar inscrito na ordem e depois cobram para estar inscrito na ordem. Mas Carlos, ou seja, cobram um serviço que só é necessário porque eles o exigem. Mas nem sequer são muito consistentes, porque não é preciso estar inscrito na ordem para ser professor de economia, que é uma inconsistência brutal, não é? Então eu estou autorizado a ensinar economia numa faculdade e não estou inscrito na ordem. Eu acho que a ordem... Não tens ideias, é melhor não dares ideias. É melhor não dares ideias, senão acabamos todos Eu hei de sempre dizer que sou economista, e só me inscrevo na ordem se for com aquele objetivo. Mas temos que fazer isso. Era um grande projeto candidatar-nos ali ao Bastonar à ordem dos economistas. Também corresponde àquela ideia muito famosa, não é? Que a concorrência é sempre boa, exceto no nosso setor. Não, é 20 economistas. Eu discordo e gosto de concorrência mesmo no nosso setor. No nosso setor, sim, mas a ordem dos economistas de alguma forma estará não é, a apoiar esta ideia. Só os incompetentes é que têm medo da concorrência. É que a ordem dos economistas tem lá na direção, nos vários órgãos, pessoas que certamente nas suas universidades ensinam os problemas das limitações artificiais à concorrência e, no entanto, fazem parte de um órgão que cria uma limitação artificial à concorrência. Claro que aquilo, a ordem dos economistas, vamos ser claros, aquilo não é uma ordem típica, porque não anda a perseguir ninguém que se diga economista, não anda a impedir, pelo menos para já, que ninguém seja professor de economia, que ele é mais uma associação cultural e recreativa de economistas que organiza umas coisas por aí, e algumas coisas giras até, mas o facto de aceitarem que aquela restrição seja imposta, de vez em quando virem com aquele discurso que só se pode dizer economista quem pertence à ordem, claramente entra em contradição com aquilo que os próprios certamente aprenderam e os próprios ensinam. Aliás, eu acho que pertencer à ordem dos economistas é um sinal de que se calhar não é tão bom economista quanto isso, porque pelo menos aquela parte não percebe. Agora, vou deixar só uma última questão antes de encerrarmos. Porquê que acham que isto se mantém e é difícil de alterar, sendo que já houve várias tentativas, sendo que é mais ou menos claro muitos governantes que muitas destas restrições não fazem sentido nenhum. A própria Alemanha teve esse processo de liberalização que funcionou bastante bem. Porquê é que acham que isto não acontece e não é importado para Portugal? Eu diria que a principal explicação é o facto, até suportado empiricamente em vários estudos, que indica que quem está numa profissão licenciada, uma profissão sujeita a autorizações por parte de uma ordem profissional,
ou de outro tipo, tende a ter remunerações mais elevadas do que aqueles que estão em profissões que não sujeitas a estas restrições. Portanto, há aqui vantagens claras para quem está dentro destas profissões em relação àqueles que estão fora e àqueles que estão em profissões sujeitas a maior concorrência. Portanto, há esta perspectiva de interesses de curto prazo que estão também muito bem constituídos em termos das próprias ordens, que constituem um bloqueio a uma modernização. E como o Pedro estava a dizer há pouco, há aqui vantagens grandes numa situação de menor regulação, mas são vantagens que vão beneficiar um conjunto muito alargado de pessoas essas que não estão coordenadas e não estão organizadas em termos de uma associação, de uma organização, que possam dessa maneira fazer chegar as suas perspectivas junto do poder político. Portanto, até conseguirmos uma maior organização daqueles que têm a beneficiar com uma formulação diferente, e são a maioria, são claramente a maioria, mas até conseguirmos chegar a uma maior coordenação desses outros atores e uma maior representação dos seus interesses em termos da opinião pública e em particular junto do poder político, penso que não iremos conseguir ultrapassar o status quo. Muito bem. Eu acrescentava só que acho que é importante encontrar uma maneira de mobilizar todos aqueles que são barrados na profissão. Isto é um bocadinho como todos os temas de regulação do mercado de trabalho, desde o salário mínimo aos contratos a prazo, às dificuldades de despedimento, etc., que beneficiam aqueles que têm um contrato regular de trabalho e prejudicam todos os que estão ou desempregados ou em contratos a prazo. Mas este segundo grupo tipicamente é desorganizado. Não há um sindicato dos desempregados, não há um sindicato dos trabalhadores a prazo. E portanto, é como em todos os casos de monopólio. Manter uma ordem tem benefícios claros e visíveis para um grupo concentrado de pessoas, e os custos são difíceis de medir e são diluídos entre uma grande massa de pessoas que são excluídas, que pagam preços mais altos pelos serviços ou pelos produtos. Em última análise, é por isto que temos um governo, para ultrapassar este tipo de gangsters, como tu dizias, Carlos. Muito obrigado, acho que isto é uma boa forma de encerrarmos esta discussão. Muito obrigado, Pedro Martins, muito obrigado Pedro Santa Clara pelo vosso contributo para esta discussão. Hoje, de certa forma, fizeram um pouco de história, porque este foi o primeiro evento do Free Market Roadshow em Portugal, ainda não presencialmente em Portugal. Esperemos que no próximo ano voltemos a fazer história e seja já presencialmente em Portugal. Este ano e em anos anteriores também, o Free Market Roadshow esteve, e estou aqui a ver, na Áustria, Sérvia, Geórgia, Suíça, Estónia, Suécia, Áustria, Polónia, Espanha, Ucrânia, Itália, Espanha, Alemanha. Já só faltava Portugal na lista do Free Market Roadshow. Este foi o primeiro evento em Portugal. Esperemos que aconteçam muitos mais. Thank you very much to the Austrian Economic Center for inviting us. It was a pleasure for us at the Instituto Mais Liberdade to be a part of this first Free Market Roadshow event in Portugal. Muito obrigado a todos aqueles que nos ouviram lá em casa e vemo-nos para o ano, esperadamente num evento presencial. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado.